Chibi Fire! Dragoneiro! Episódio de Dragoneiro! Gente, eu tô muito empolgado. Porque Dragoneiro foi talvez a melhor descoberta de 2023 pra mim. Com certeza a melhor leitura. Mas eu tô usando o termo descoberta. Por quê? Vou falar um pouco de mim agora. Desde moleque eu sou apaixonado por fantasia e no que se refere à construção de mundo. Então eu sempre gostei ali do Senhor dos Anéis. Eu falava, caralho, tem um livro que é o Silmarillion, ele expande o universo. Eu ficava fascinado. Daí veio Star Wars, daí eu falei, caralho, cada filme tá expandindo o universo. Daí eu soube que tinha mais livro, tinha mais gibi. Nossa, daí que mais que veio? E daí ali 2008 eu já tava no mundo dos mangás. Então o mangá tinha muito desse construção de universo mágico. Eu lia Bleach, eu lia Naruto. E o que explodiu minha cabeça na época foi o One Piece, que é um mundo muito, mas muito doido, muito craftado, muito cuidado, sempre com os detalhinhos de mundo, de história, de localização, de língua, muita coisa, né? Um pouco mais depois eu fui entrar no mundo das HQs, a construção da história dos X-Men, né, e dos Vingadores me fascinou por um tempo, principalmente no quesito de transformação, né, você reinventar o time de heróis ali. E o último fascínio que eu tive foi um pouco antes da pandemia, que era com o Hellboy. Eu sempre gostei dos filmes, gostava bastante, sim. E eles começaram a lançar a versão ônibus. Eu falei, eu vou ter só essa versão ônibus aqui, só para eu ter alguma coisa para ler e ter na estante, assim, uma coisa simples. Não era longa que nem One Piece, não era longa que nem X-Men, né? E depois eu fui descobrir que também tinha um universo super, 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 super expandido. E também entrou na cabeça das minhas paixões, né? Ou seja, quando tem esse universo super construído, eu adoro. Quando tem um universo super bem minerado, expandido, né? Pra mim é sempre muito legal, muito show de bola. E eu já tava achando que não ia ter mais. Porque eu já li bastante coisa. Tem alguns universos que eu não gostava muito, principalmente quando meus amigos me falavam para ir para jogos, né? Jogos tem muita coisa de universo construído, né? Eu lembro muito que me indicaram muito The Witcher, né? Mas nunca consegui ir para jogos. A minha vibe sempre foi a leitura. E já tava, né? Eu já relia muito das coisas que eu gostava, né? Ou ia assistir Senhor dos Anéis, ia reler One Piece, ia reler Hellboy, e já tava tranquilo que minha coleção tava fechada. Mas como eu te disse, né? Eu comprava Hellboy e tinha a publicação da Mitos. E a Mitos é, assim, a que mais publica Bonelli no Brasil. E por conta de canais do YouTube que eu sigo, principalmente o Ministério dos Quadrinhos e o canal do Presto, eles sempre indicavam essa leitura como sendo magnífica. E quando eu estava comprando Hellboy, às vezes fechava alguma coisa para, sei lá, ter o desconto lá da Mitos, ou fechar o frete lá da Mitos. Aí acaba, vou testar, né? Desde Senhor dos Anéis eu não lia nada dessa fantasia medieval. Ou talvez ali o Game of Thrones, né? Uma fantasia medieval. Parecia que nada mais me interessava nesse sentido. Mas peguei, né? Porque depois eu ia ler e ia vender. Mas cacete, que porrada eu levei. Lendo Dragoneiro foi uma das melhores experiências da minha vida. E com certeza eu vou colecionar pro resto da minha vida
ou até enquanto a Mitos lançar isso aqui no Brasil, ou qualquer outra editora lançar. É assim, muito bom mesmo. Ela pega coisas que a gente gosta de Senhor dos Anéis, de Game of Thrones, mistura com algumas coisas que a gente vê em Warcraft, vê em Conan, vê em Elric, para quem gosta de Elric, né? É muito doido mesmo. E é disso que a gente vai falar nesse capítulo de hoje, sobre esse dragoneiro que me fisgou tão foda. Então vamos voltar um pouco no passado. Falei de mim. Vamos falar agora do Dragoneiro. Dragoneiro, ele é lançado pela Sergio Bonelli Editore. A Sergio Bonelli, para quem não conhece, é aquela que publica os fumetes, né? Que é aquelas edições curtinhas de 100 páginas. Não tem compromisso com o lore, né? Não faz muito... o canon não é muito importante, embora tenha, né? O canon e o lore é mais um easter egg para aqueles que são leitores afinados ali, de Tex, de Júlia, de Zagor, Mágico Vento. A maioria delas são histórias descompromissadas, mas muito bem escritas no sentido de ser uma história da hora, né? Pode ter alguns arcos um pouco mais longos, mais curtos, mas sempre ali preza pela serem contidas em si mesmos. Desde do início da Sergio Bonelli Editore, eles são mais especialistas no contos realísticos. Tem alguns que eles vão pôr um pezinho na fantasia, mas é uma fantasia até subjetiva. Vamos dar exemplo aqui. Talvez um dos casos mais de sucesso de contos realísticos é o Julia Kendall, né? Que vai contar sobre uma investigadora, né? Então, se você gosta de Mindhunters da Netflix, eu sugiro muito você ir para Julia Kendall. É um excelente romance de investigação e psicologia criminal. Começou ali nos anos 99, 98 e não parou até hoje, de tão bom que é. Daí tem os contos que são realísticos e podem ter um pezinho ali na fantasia. É tipo o Tex. Tex é o carro-chefe da Sergio Bonelli Editore, tanto na Itália quanto no Brasil, que é a história do texano. E tem algumas histórias ali que o místico pode influenciar nas aventuras do Tex, mas ali tem umas que você fala, pô, será que era magia mesmo? Será que ele não era só um charlatão tentando enganar, né? E tem outras ali que fica sem explicação mesmo. Tipo, putz, nunca vamos saber se era mágico ou não. E tem outras que vão full na fantasia ali né? Por exemplo, o Zagor é totalmente mágico. Eu tenho a impressão que Mágico Vento também. São contos totalmente ali na fantasia, né? Mas essas a gente ainda chama de low fantasy. Ou baixa fantasia, no sentido que não é nada pejorativo. É uma fantasia que ela se calca na realidade, mas ela tem elementos místicos. A gente pode chamar o Game of Thrones de low fantasy. Tem alguns que chamam de high fantasy, sim. Mas como é um mundo calcado ali no medieval, do sul da França e um pouco ali da Inglaterra, né, com elementos mágicos surgindo de vez em quando, e o elemento mágico não é importante para a história, e sim são quase que detalhes ali de um assassinato, da promessa de dragões que vai ser no futuro, né? Então a Daenerys sempre tem que montar um exército, e às vezes não demora até ela usar os dragões, né? Então, o elemento mágico e fantasioso, ele não é o principal. Agora, quando ele é principal e ele é um plot motriz da história, então a gente chama ele de High Fantasy. Que a gente vai ter, tipo, Star Wars e Senhor dos Anéis, né?
onde tudo é fantástico, tudo é uma magia, tudo é um bicho doido, é uma localização totalmente inventada. Às vezes a língua, né, ela é inventada ali para calcar aquele universo. Então tem essa divisão ali de high fantasy e low fantasy. Mas só é um elemento classificatório. Claro que muita gente vai discutir se isso é passível de classificação e de onde colocar, né? Tem muita gente que coloca o Game of Thrones em high fantasy também, porque é um mundo totalmente inventado, não existe aquele mundo lá. E tem gente que vai tentar fazer subdivisões, que nem a espada e feitiçaria do Conan, que, por exemplo, Conan, por exemplo, Elric, né? Então, o Conan, quando bate na magia, às vezes ele resolve na espadada, ou ele foge, né? Então, a magia e a feitiçaria ali, ela tá presente sempre, só que às vezes o autor foge dela, né? Ou ela não é explorada a fim de explicá-la. Então, tem gente que fala, isso é muito high fantasy, mas ao mesmo tempo não é muito low fantasy também. Então, tenta jogar ela num subgênero, né? Que seria a espada e feitiçaria. Eu não sou muito versado nisso, né? Me fascina, sim. Mas para quem quiser ver uma discussão boa, vai no podcast do Presto, do canal do Presto, que é o Fortaleza Quântica. Lá, no episódio de Dragoneiro deles, eles têm uma discussão muito bacana, o que seria o High Fantasy e o Low Fantasy. Eles são tão bons que eles usam o termo traduzido em português, né, para alta fantasia e baixa fantasia, que é bem mais coerente, né? Né? O que mostra que eles são muito mais letrados no assunto do que eu. Dito isso, vocês podem ter notado, se eu não falei muito, né, e fugi muito, que o Dragoneiro é essa high fantasy e a Serge Bonelli pouco publica high fantasy. Podia ter um título ali em especial, bem separado e daí nunca mais explorado, que seja high fantasy? Sim, podia ter. Mas eram casos especiais e parava nisso, né? Uma edição especial, que eles chamam de romance fumete, né? E ficava nisso. E é nesse contexto que surge Dragoneiro. Tem esses dois autores, o Stefano Vietti e o Luca Enoche. Eles sim são assim, veteranos dentro da Serge Bonelli Editora. Eles entraram lá na década de 90 e eles eram especialistas em fazer esses romance fumetti, né, que são edições especiais que saem ali sem periodicidade, autocontidas, né? Só que eles se conheceram lá dentro da Serge Bonelli, nasceu uma amizade. E pelo que eles contam, nada mais se passa ali de conversas de bar, onde eles estavam cansados de conversar e eles queriam trabalhar mais e começaram a craftar esse mundo. Eles começaram a falar, e se a gente fizesse assim? E, cara, eu gosto de Conan, cara, eu gosto de Senhor dos Anéis, por que a gente não põe um troço desse aqui junto e faz tudo uma maçaroca de tudo que a gente gosta na nossa juventude e faz o nosso? Eles falaram, beleza, vamos fazer enquanto a gente trabalha, né, pra Serge Bonelli fazendo cowboy, fazendo investigativo, né? E foi indo. Isso foi em 97, quando eles se encontraram e foram indo. O Dragoneiro, depois, né, de vários mandar voltar, ser recusado, reformular, né, segundo os editores e supervisores da Bonelli, ele só foi ver a luz do dia lá em 2007. Claro, uma revista especial que se chama Fumetti Romance de Sergio Bonelli Editore, que tinha o subtítulo, né, de Dragoneiro, o Caçador de Dragões. Essa história ela foi já publicada aqui no Brasil pela Mitos, na Dragoneiro da edição especial. É a edição mais grossinha e a primeira que eles lançaram ali em 2019. Publicado ali, fez um certo sucesso. Foi pedido mais. Por quê? O que acontece?
Eles fazem uma história autocontida, lança, e se o público pede mais, tem uma certa aceitação, número de vendas, eles vão lá e fazem um volume 2. Se funcionar de novo, faz o volume 3 e vai indo, né? Mas Dragoneiro, depois dessa edição, ele ganhou o aval ali de virar um volume 2. E assim, os dois começaram a trabalhar no próximo roteiro do volume 2. Só que ali para 2011, 2010, quando devia sair o volume 2, o próprio Sérgio Bonelli, que era vivo ainda na época, ele deu o aval para transformar o Dragoneiro numa série mensal, na periódica, né? Que estão os carros-chefes da editora, que nem Tex, que nem Júlia, né? Que nem Zago, que nem Dylan Dog. E foi a última revista que o Sérgio Bonelli deu o aval para ser publicada na periódica. E depois ele veio a falecer, né? Então, Dragoneiro é um pouco até especial para a editora, né? E os autores, né, sempre vão lembrar disso, que foi uma grande honra, né, ter esse último aval aí do chefão. Então, eles pegam esse volume 2 e falam para o público: gente, a gente vai fazer periódico, a gente vai fazer mensal, né? E eles começam a reformular o que seria esse volume 2 para as mensais. Esse volume 2 seria o que a Mitos publicou aqui, do volume 1 ao 4. E lá na Itália, ele começou a ser publicado em 2013, né? Volume 1 no primeiro mês, volume 2 no segundo mês, e assim foi até hoje. Ele já sofreu algumas reformulações, né? A série foi zerada e ganhada um subtítulo, né? Depois lá pela edição 70, ele vira Dragoneiro e Ribelle. Depois dessa 30 dessa edição, ele vira de novo para Mundo Escura, e também ganha alguns spin-offs. Tanto que o que me motivou a fazer esse primeiro podcast de Dragoneiro foi que eu consegui ter acesso ao primeiro spin-off da série, que é Dragoneiro Speciale, a primeira missione, né? A primeira missão. Então eu fiquei muito empolgado, até comecei a aprender um pouco de italiano para conseguir gravar, para conseguir ler, né? E em paralelo eu falei, eu vou gravar então um podcast de Dragoneiro. De início, eu acho que a gente pode passar até uma sinopse. Dragoneiro é a história de Ian Aranil. Ele é um batedor imperial. O que isso quer dizer? Ele é um scout, né? Ou seja, ele é basicamente um averiguador, um agente. Ele vai lá, ele pode espionar, ele pode supervisionar as terras do Império, várias missões. Ele é um agente do Império, e ele se chama batedor porque existe uma guilda, né? Existe um grupo de batedores e ele faz parte disso. Ele viaja pelo esse Império de Erondar junto com seu amigo Orc, né? O Gamor. De vez em quando ele vai se unir com outros amigos dele para fazer outras missões mais específicas, mas basicamente é o Ian e o Gamor. E também ele bebeu o sangue do dragão. Na primeira missão ele esfaqueia um dragão e meio que o sangue do dragão cai na boca dele e bebe, e isso vai significar que ele vai sofrer por várias mudanças. Mas isso não é o principal. O principal são essas missões e o mundo que vai mudando junto com o personagem principal, porque ele bebeu um sangue que ele não devia ter bebido. Se você lê Dragoneiro, você vai ver aquilo que os autores queriam passar para você, que é a homenagem dos contos de fantasia de sempre, que é Senhor dos Anéis, Game of Thrones, D&D. Por exemplo, a primeira história do especial, você já vai começar numa muralha.
Muralha ao norte do Império. E o que isso te lembra? Vai me lembrar, com certeza, a muralha de Winterfell de Game of Thrones. Mas, ao mesmo tempo, pode ser a muralha lá de Mordor, do Senhor dos Anéis. Ou, sei lá, a muralha da China. Ou a muralha do Adriano, ali na Europa. Tem muita coisa que pode se remeter a essa muralha, né? E os autores são apaixonados por causa disso. Tem uma certa língua, né? Acho que até para remeter assim ao Senhor dos Anéis. Por exemplo, a espada do Aranil se chama Sevasecta, que seria em língua élfica cortadora cruel. O próprio nome do Ian Aranil é bem peculiar, porque ele se apresenta para todo mundo como Ian Aranil, que em língua antiga vai significar Ian, filho de Aranil, que é um antepassado dele. Mas ele também nasceu nessa família que é de uma família que caçava dragões, né? O Aranil, lá 400 anos atrás, caçava dragões. Então ele tem uma certa linhagem. Então os elfos conhecem o Ian como Ian Aranil Genehu Valedarto, que significa Ian, filho de Aranil, da dinastia dos caçadores de dragões. E depois ainda, quando ele esfaqueia esse dragão e bebe sangue, eles começam a chamar ele de Romevarlo. Ou seja, Ian Aranil Genehu Valedato Romevarlo, que é Ian, filho de Aranil, da dinastia do caçador de dragões que matou o dragão negro. E é isso que significa Romevarlo, né? O dragoneiro, matador de dragão. Então tem todo essa construção de linguagem que vai remeter a Senhor dos Anéis, um pouco de Game of Thrones. Vai ter esse design medieval que me lembra mais Senhor D&D e Senhor dos Anéis. Por exemplo, na primeira página aparece o mago. O mago tem essa estirpe de Gandalf. E ele tem umas tatuagens no rosto. Então, ele é um estilo de Witcher com Gandalf, né? E esse mago é todo rancinza, que nem o cinzento, né? E quem chama ele é uma tecnocrata que se veste que nem um alquimista ali aqueles químicos da Primeira Guerra Mundial que fazem experimentos com pólvora. E ela tem toda ali uma característica steampunk de couro. E ela também usa essas armas e apetrechos que lembram um pouco do steampunk, só que mais no estilo Matrix. Então, o Tecnocrata é uma guilda de tecnólogos. Eles usam a tecnologia, mas essa tecnologia é calcada em designs do renascentismo ali do Michelangelo e do Da Vinci. Então aquelas máquinas que o Da Vinci desenhava e nunca construiu e nunca testou, aqui elas ganham vida no Dragoneiro e funcionam, né? Então eles jogam um cara nessa asa delta ali que eles chamam de Nubelungo. E o Nubelungo ele é realmente uma pipa que vai uma pessoa lá em cima, né, para espionar. Então a tecnologia steampunk renascentista do século XVIII, ela se mistura com a magia do Senhor dos Anéis. Olha só que doideira, que doideira. E todos eles têm uma guilda, todos eles têm um grupo, todos eles têm esse grupo que vai tentar difundir esse conhecimento para, sei lá, por prestígio, para ajudar o Império, para salvar o bem, né? Então tem várias dessas guildas. Tem o Batedor, tem o Tecnocrata, tem os Magos, tem as Guardiãs, tem a Guarda Vermelha, que seria a Guarda Negra aí do Winterfell, só que eles usam tudo vermelho, por isso que eu falo que o design é mais parecido com D&D.
E então tem tudo isso nesse mundo doido: língua, história, cultura, design e mapa. O mapa é inacreditável como a gente se sente muito localizado em todas as missões que vai rolar em Arondar. Porque onde eles vão, eles falam, a gente vai para Sumelirion, ou vamos para Marangondar, ou vamos para Uvalo. E tem um mapa. Se você quiser voltar no mapa e se localizar, você vai conseguir, né? Então, esse é o mundo de Dragoneiro, que tem uma história também. Os dragões, eles fizeram uma aliança no passado, e com os magos eles conseguiram extirpar os demônios desse mundo. Só que eles foram embora, né? Então eles foram tudo para um continente desconhecido. E tem essa magia dos dragões que protege o mundo dos demônios até hoje. Tem a história, né, do mundo e tem a história dos personagens principais, né? O Ian é desse clã de dragoneiros e ele era um soldado que foi expulso do exército. Então a cada história a gente fica, puta, agora vai contar a história dele no exército. Ai, que curiosidade. O Gamor também, ele é um orc letrado. Geralmente o orc vive embaixo da terra e come galinha crua e gosta de amassar crânios com machado. Mas o Gamor, ele faz tudo isso e ainda lê pra cacete. Ele usa óculos e vive ali com o Ian, né? E você quer saber, puta, o que aconteceu no clã dele pra ele sair do povo dele e viver com o Ian, né? Então tem as histórias separadas de cada personagem, que você sempre quer saber mais sobre o personagem e quer saber mais sobre o mundo. Quer saber mais sobre o personagem, quer mais saber sobre o mundo. E tudo isso anda em paralelo e os autores têm o storytelling da Bonelli. O que eu quero dizer com isso? Eles não se preocupam em jogar tudo de uma vez na sua cara. A Sergio Bonelli Editore constrói o mundo e tá tudo fechado, aí eles vão começar a contar a história. Tanto que você não sabe de todos aqueles títulos do Ian Naranil. Demora até ele chegar lá nos elfos para alguém chamar ele de Genehu Valedato. A história dos dragões não é simplesmente jogada assim, você vai descobrindo o que aconteceu. Até os grupos, você até nem sabe mais ou menos o que eles fazem até eles fazerem na sua frente. Então, os dois autores, eles não têm pressa de contar a história. Eles querem contar aquele arco fechado, e se eles conseguirem encaixar alguma coisa da história de personagens, a história do mundo, eles vão encaixar. Mas não vai ter tudo de bom mejada. É como se você explorasse o mundo junto deles. E eu acho que, por enquanto, de primeiro episódio, vai ficar esse disclaimer sobre Dragoneiro. E nos próximos podcasts a gente volta a falar só que sobre a história. Acho que vocês notaram a minha paixão, né, sobre o Dragoneiro, porque foi um episódio extenso e só foi sobre a sinopse, né? Acho que ao longo das histórias eu vou começar a exaltar tudo isso que eu falei nesse primeiro episódio. E vai ser uma jornada bem longa, né? É tão longo quanto One Piece, isso, tão longo quanto Hellboy. E eu tô muito empolgado de dividir isso com vocês. Então a gente se vê numa próxima e Chizuku.